É por momentos como esse que a gente está aqui para trazer a análise para você. Thiago Silva é o personagem da nossa análise. A gente vai mostrar para você como ele é um zagueiro geracional e como ele, mesmo aos 40 anos, tem um impacto impressionante nesse time do Fluminense. Thiago Silva, o monstro, o cara, o dono da defesa do Fluminense, um dos maiores zagueiros da história do futebol. É o tema do nosso Visão para Jogo. Eu sou o Matheus Santana, tô aqui com o William Borges para falar de um cara que, Will, é o cara que justifica o nosso trabalho aqui. É por isso que a gente vem aqui trazer análise pro torcedor, para falar de caras espetaculares como o Thiago Silva. É uma análise muito fácil de ser feita, né? Porque o Thiago Silva é um monstro. Como você citou, um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial. Tá entre o... Olha, tá fácil, né? Entre os melhores, né? Fácil, assim. Jogador que é muito bom no posicionamento, ele é muito completo. Ele tem qualidade para sair jogando, ele é bom no cabeceio, ele é bom no bote, ele tem leitura de jogo. Cara, você... assim, faltam argumentos para falar de Thiago Silva. Até. E uma coisa que eu quero citar, a gente tem falado muito, vai ter inclusive a análise do Ignacio aqui no canal. Ignacio e Freitas fizeram um baita mundial. E isso só é possível também porque você tem um baita zagueiro do lado que potencializa. Bons zagueiros potencializam outros jogadores. E, assim, é de tirar o chapéu a competição dos outros dois zagueiros, mas se você não tem um Thiago Silva ali potencializando, talvez não fosse a mesma coisa. Então, cara, é chover no molhado falar do Thiago Silva, só que assim, você chega com 40 anos, vai fazer 41 esse ano ainda, no nível que ele tá jogando, é um negócio absurdo. Porque muitas vezes você vai ficando mais velho e você perde rendimento, até porque questão física diminui um pouco. E, cara, ele tá jogando muita bola. A gente até entende que vai ter mais limitações físicas do que na primeira passagem pelo Fluminense, vai. Mas, cara, ele consegue cortar atalho, é muito bom zagueiro. E assim, ele tá jogando todo jogo, né, Will? 40 anos e ele tá jogando todo jogo, fisicamente, voando. Mostra que muito se cuidou bem. Também muito durante a carreira, né? E esse ponto que você trouxe dele passar segurança para os demais, eu vou contar um bastidor aqui pro torcedor do Fluminense. A gente acabou de gravar o Ignacio, tá? Eu não sei em que momento esse vídeo vai estar saindo, se vai ser antes ou depois do Ignacio, mas a gente acabou de gravar o Ignacio e a gente se surpreendeu com a tranquilidade do Ignacio na saída de bola do Fluminense. Eu tenho certeza que o Thiago Silva passa essa segurança para ele também, tá? Ele olha pro Thiago Silva, se espelha e sabe que vai ter do lado ali um cara que vai resolver, que vai dar tranquilidade, vai se posicionar, enfim, vai estar ali para ele a qualquer momento que ele precisar. Potencializa muito o jogo de outro zagueiro. E vou te falar, talvez a única coisa que faltou pro Thiago Silva de fato na carreira foi um título, uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Acho que é isso que faltou para ele, porque, cara, ele foi monstro na seleção brasileira, capitão por muitas vezes. Capitão e ídolo por onde passou, né? PSG, Chelsea. Tem moral em todos os clubes. Passou Milan tem muita moral exatamente. lá. Até é engraçado que a gente vê que ele tem moral em todos os times que passou. Não tem um time que não foi tão bem assim desses principais clubes. Mas enfim, vamos até começar na análise. Senão, assim, a gente até... a gente vai ficar aqui debatendo e trazendo pontos do Thiago... E a gente por uma hora que encurtar um pouco o vídeo, porque assim, se a gente for colocar lances do Thiago, e até porque tem uma carreira longa, né? A gente tentou trazer um recorte mais recente dele no Fluminense. Cara, tem muito lance, então a gente tentou até dar uma encurtadinha aqui, mas sei que você tem um recado pra galera antes de começar a análise aí. Exatamente, convidar o torcedor do Fluminense a se inscrever aqui no canal, acompanhar, né, todas as nossas análises. Temos uma playlist aqui só com conteúdos do Fluminense, tá? Como eu falei, a gente já gravou o Ignacio, agora gravando o Thiago Silva, não sei em que momento esse vídeo está saindo, se está saindo antes ou depois do Ignacio, mas você já tá sabendo. Tem conteúdo à vontade aqui do Fluminense, análise de jogador, reforço, análise de partidas, fizemos uma cobertura completa aqui do Fluminense no Mundial. Então, cara, se inscreve no nosso canal, dá essa moral pra gente também, que é muito importante contar com o seu apoio. Compartilha com a galera esse conteúdo, deixa o like, comenta aqui a sua opinião sobre o Thiago Silva e participa com a gente em todos os vídeos. Você, torcedor do Flusão, é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos começar então com a análise do monstro? Vamos para análise, começando pela parte dele saber jogar, né? Começando com fatiadas, lançamentos, jogada curta dele, que ele tem muita qualidade com bola no pé. Por mais que sempre foi zagueiro, né? Nunca foi outra posição. É um jogador que tem muita qualidade, então ele é aquele zagueiro que não se apavora, tem muita qualidade para sair jogando, consegue achar bons lançamentos. Isso facilita muito, potencializa também o jogo do Fluminense em geral. Vamos lá, começando com bolas mais longas do Thiago Silva. Ele sempre de cabeça erguida é tranquilo, né, Will? Sempre uma piano, né? A gente até tentou destacar aqui que ele sempre ergue a cabeça para tentar encontrar o passe. E uma bola longa sempre direcionada, uma bola... Dificilmente você vai ver ele dando um chutão de qualquer jeito, uma bola... É sempre uma bola direcionada para conseguir encontrar os companheiros. Aqui você percebe a marcação encaixada do adversário, pressionada, e ele tá bem tranquilo ali. E ele é o cara que faz essa saída, todo tiro de meta, né? Ele vai do lado do Fábio, do goleiro, né? E ele é o cara que sai andando, né? Não se desespera, né? Não se desespera, o cara do lado dele ali e ele tranquilão. E daí ele consegue encontrar esse passe ali numa linha meio... Porque a partir do momento que o adversário sobe as linhas,
essa parte do campo, muitas vezes, tem espaços dele, conseguiu achar o Arias, que deu uma casquinha e continuou gerando a jogada para o Fluminense. Até você veja que ela vai terminar lá no lado direito. Mais uma vez, com uma marcação-pressão. Então a gente percebe que antes da bola vir, ó, acho que é o Samuel, até não tenho certeza absoluta, o Hércules. A partir do momento que já está posicionado para trocar para o Thiago Silva, você vê que o Thiago Silva já quebra o pescoço aqui, olhando para ver o que ele vai fazer. Porque a partir do momento que a bola chegar nele, ele vai estar apertado. Então, se ele souber antes o que fazer, já facilita muito a jogada. Então, a partir do momento que ele recebe o passe, ele já quebrou o pescoço. Olha a calma que ele tem, é um negócio absurdo. Sendo pressionado, né, por outro cara ali, tirando o espaço. Bota o corpo na frente ali e consegue encontrar um lançamento bom pro Guga na direita. Que bola, tá? Uma bola entre linhas, essa bola por cima entre linhas é muito difícil, cara. Mas a calma que ele tem quando pressionado ali, como a gente citou, o jogador chegou perto dele, mesmo assim ele ainda estava calmo, só abriu o bracinho, abriu a asa ali para se proteger e conseguiu achar um bom passe. Cara, é impressionante, tá? Mais uma vez, situação em que ele tá posicionado com a bola e você vê que ele vai segurando até achar o espaço. Olha o passe que ele acha, encontrando um jogador livre, e é o famoso entrelinhas, né? Que a gente cita. A partir do momento que você sobe um pouco a marcação, essa parte mais do meio campo ali muitas vezes pode sobrar e você consegue achar esse passe entre linhas, que daí abre um grande espaço para você puxar um contra-ataque ou um ataque. Até porque o adversário está pressionando, sua marcação alta, se você fura essa primeira linha de marcação, cara, já é um abraço, né? Já pega mais aberto, com certeza. Aqui até lançamento, e o que a gente quer citar é que é sempre uma bola direcionada. Como eu citei anteriormente, você não vai ver um chutão. É uma bola direcionada, por mais que às vezes não seja um lançamento perfeito no pé do jogador, mas é uma bola em disputa, como é a situação ali que acho que é o Everaldo que ganhou o lance inclusive. Sempre buscando o pivô, né? Isso mesmo. Agora é uma situação de cobertura, Agora né? vamos trazer para um outro contexto, olha né? a velocidade dessa recuperação do Thiago Silva, tá? 40 anos. Tá? 40 anos, não é ele com 20 anos no início da carreira. Que a gente quer trazer um contra-ataque, acho que é o Corinthians que tá jogando, e é um contra-ataque, a velocidade. Ele chega muito antes que o jogador adversário, e daí tem a calma para começar no goleiro. Mas o destaque mesmo é o quanto ele correu naquela bola, a velocidade dele. E assim, né? Ele até em alguns momentos, viu, como ele é esse cara que já tem essa leitura muito apurada, muito acima dos demais, ele se posiciona, quebra a linha de impedimento e vem um pouquinho mais para trás para já cortar um lançamento, para já cortar de repente uma bola enfiada, ele tá mais próximo da jogada. Então ele é muito inteligente nesse feeling, né? Ele tem a antecipação da jogada, né? Então como ele tem uma leitura muito boa, ele corta muitas vezes atalho. Só que naquele lance ainda, além dele cortar o atalho, ele mostrou velocidade. Né? Então aqui, é como você citou, a gente está trazendo lances em que ele tem muita leitura, seja no jogo aéreo ou seja também nessa cortes e antecipações. O celular virou aqui, mas vamos lá. Mas aqui é mais um lance de posicionamento, né, cara? Bem posicionado, sempre fazendo cortes. E um detalhe que eu quero chamar a atenção até na parte do jogo ofensivo depois, o Thiago Silva não é muito alto, tá? 1,83. Hoje em dia, para um zagueiro, 1,83 é de certa forma abaixo. Mas aí que destaca mais ainda o nível que ele chegou na carreira dele, mesmo não sendo um jogador tão alto assim, e ele perde poucos duelos na parte de cima. Então isso destaca mais ainda. Isso muito por conta do que você citou. Leitura de jogo, bom posicionamento. E aqui ele tá na linha, olhando pro goleiro, vendo a distância. Quando ele olha que essa bola vai entrar, ele ataca, né? Impressionante, né, cara? Mas é que ele já mapeou antes, né? Da mesma forma que a gente citou que ele mapeia para tocar a bola, ali ele já tava vendo que a bola ia entrar naquela janela ali de passe, ele já saiu antes para conseguir a antecipação. Mas é legal a gente mostrar aqui como ele tá o tempo inteiro aéreo, vamos dizer assim, olhando o jogo, mapeando. Você vê que tá na linha, a bola tá no ponta direita e no lateral direito do Inter, e ele tá olhando pro goleiro para ver a distância que tá ali, para entender o espaço que ele tem. Cara, e daí quando ele vê que essa jogada vai entrar, ele rapidamente já antecipa, né? E chega bem antes do atacante, né? Não dá nem tempo do atacante conseguir dominar essa bola. Aqui mais um lance, você percebe que ele tá bem longe até aqui do... Porque eu acho que foi uma jogada que o Fluminense perdeu e daí você pega o meio de calça curta, né? Um contra-ataque do adversário. Se você for ver, ele tá longe do atacante aqui. Acho que é do Galo, inclusive. Exatamente. E daí a gente vai observar como ele fica nesse meio termo pra prejudicar o toque do atacante. Olha o bote que ele dá no carrinho. Até e atropela, né? Então ele ficou no meio termo porque ele tinha esse passe ali. Então ele quis fechar esse passe no momento certo, ele dá o carrinho pra conseguir cortar o ataque, assim, é muito bom, cara. Até a gente às vezes usa as mesmas palavras, né? Ele é muito bom, ele é isso, ele é aquilo. Mas, cara, é o que a gente tá vendo aqui, não tem como ser diferente. De fato, ele é um cara impressionante, né? Se a gente fosse pegar o lance da carreira inteira dele, então, rapaz, faz uma leitura de passe. 5 horas aqui falando. Já dá o passe trazendo uma jogada pro Fluminense. Mais uma vez posicionado na linha, e olha como ele corta atalho, cara. Ele tá sempre bem posicionado ali, como você falou. Às vezes ele não precisa nem correr tanto, porque ele tá bem posicionado para fazer o corte. Trazer para um contexto de jogo aéreo agora, Matheus, tanto primeiro defensivo quanto ofensivo. Isso ele é um fenômeno também, né, cara? Muito bom. Você vê que mesmo ele na bagunça ali, começando com o lance defensivo, né?
Ele se impõe, ele sobe muito, né? Ele sobe muito. Até no lance ofensivo vai ficar mais claro ainda, mas ele tem uma... Daí eu citei o fato dele não ser tão alto, mas ele tem uma impulsão muito grande, mesmo com a idade que ele tem agora, e ele ganha muitos duelos na parte de cima ali. E a gente vai ver até uma sequência dele bem posicionado, subindo bem e cortando de cabeça. Ele é meio que aquele dono da área, sabe? Aquele jogador que qualquer bola parada contrária, ele é meio que dono da área e afasta muitas vezes o perigo. E no jogo ofensivo ele também é referência, né? Também, Os jogadores também. do Fluminense colocaram essa bola, né? Essa parte vai chegar, fica tranquilo. Essa parte vai chegar. Vai chegar, então... Mas você olha que legal, cara, esses lances defensivos dele, como ele faz aquele gesto que eu falei. Às vezes ele dá 2 passos pra trás pra atacar essa bola, né? Então aqui é mais um lance, né? Que ele vem e, lógico, é muito melhor pro zagueiro, né? O zagueiro que tem essa leitura leva vantagem. Porque daí se cabeceia a bola pra frente, Mas, não pra ó, trás. Ele tá mapeando sempre, ele tá olhando, Exatamente. ele presta muita atenção. A partir do momento que ele vê que essa bola vai ser jogada por cima dele, ele dá esses 2 passinhos que você comentou, e daí eu quero citar o corte. O corte já é direcionado para gerar uma situação, ó. Já dá no pé do jogador, ele não cortou a bola de qualquer modo. Já que o Silva até teve, trazendo esse contexto de cabeça, até teve... Algumas das falhas da carreira dele foram nesse quesito de ele subir com o braço aberto, né? Ele tem pênaltis conhecidos, acho que foi pelo Chelsea, ele tem um pênalti na final do Mundial. Talvez pela seleção brasileira ele também tem algum lance assim. Ele daí algo que foi chamado a atenção dele na carreira e ele, de fato ele não cometeu mais. Mas talvez se possa falar de pouquíssimas falhas que ele teve, é essa de subir com o braço aberto e cometer alguns pênaltis. Teve 2 ou 3 pênaltis que ele cometeu na carreira assim. Mas, cara, é um jogador que tem uma leitura muito grande, isso que você citou, que poucas pessoas percebem. Esses 2 passinhos para trás, que daí já traz uma vantagem muito grande para ele conseguir afastar o perigo e defender a área do Fluminense. Vamos trazer para o contexto ofensivo. Isso é curioso, a gente está trazendo para um contexto de agora do Fluminense mesmo, né? Mas é um jogador que fez muitos gols na carreira. Eu tentei puxar aqui, não vi exatamente. Se eu não me engano, ele tem 60 gols na carreira. 53 por clubes e 7 pela seleção brasileira. E daí a gente até traz um contexto que agora, mais velho, ele não está fazendo tantos gols. Até nessa segunda passagem pelo Fluminense, ele fez poucos gols. Mas puxar a antiga passagem, 2007 ele fez 8 gols, 2008 ele fez 6 gols. Então é um zagueiro que já foi bem artilheiro, conforme foi passando talvez até perdeu mais essa vitalidade de chegar mais na área, enfim. Mas ele é muito bom no jogo aéreo, como a gente citou. Na parte defensiva ele é o dono da área e na parte ofensiva ele também é uma das principais opções para você. Ele se posiciona muito bem e ele ataca o espaço muito bem, além de ter impulsão. Vamos ver essa parte aí? Essa parte da impulsão que chama muita atenção, né? Olha tanto que ele sobe esse lance, cara. Ele não conseguiu fazer o gol nesse, mas Isso é loucura. Se você reparar o quanto ele subiu, rapaz, olha a diferença pro zagueiro adversário. Ele subiu quase você ali, Will. Subiu um Vincenzo ali. Subiu muito. Aqui o que eu quero citar é uma jogada que ele está sendo agarrado. Ele até não vai conseguir subir muito bem, porque tem um jogador do Botafogo abraçando ele ali, e mesmo assim ele ganha o duelo. Mesmo sendo abraçado e com bastante dificuldade, ó, ele consegue ganhar o duelo e gerar mais uma situação perigosa. Que é um gol contra o Vasco, né? Aqui é um gol contra o Vasco. Nesse caso, ele tá no segundo pau, até não é tanto de o peixinho, costume dele. Bonito, né? De peixinho. Ele é muito bom jogador. A gente trouxe 3 questões. Muito bom no jogo, muito bom jogador. Chovendo uma olhada, como a gente falou. Primeiro lance, ele ganhou na impulsão. Uma bola mais alta que ele ganhou muito lá em cima. Segundo lance, ele completamente agarrado. É muito difícil ele se desvencilha e consegue acertar o cabeceio. Nesse lance, já posicionado fora da marcação, mais no segundo pau e entrando para fazer o gol. Então são 3 lances com características diferentes que a gente vê que ele consegue incomodar na área adversária. Mais uma vez, olha como ele foge. Ele tá sozinho aqui. Por quê? Daí ele ganha o espaço na velocidade e entra atacando a bola, né? Esse gol é um golaço, tá? Esse gol de cabeça. É golaço de cabeça. Difícil a gente ver, né? Cara, a gente, vê o posicionamento dele. Ele tá sozinho. Ele sai do desmarque. Por quê? Daí ele vai correr. Então é a 4ª situação diferente que a gente tá trazendo aqui de bola dele. Ele sai do desmarque e daí, a partir do momento que a cobrança vai, ele pega muito impulso. Ele chega muito forte na bola e a cabeçada vai muito forte. O goleiro não tem nem o que fazer. E atropela, né? É que é cerejinha do bolo, né, meu? A gente costuma deixar pro final a cerejinha do bolo. Daí não tem nada a ver com o lance do Fluminense. Não tem nada a ver até com lances mais recentes. Mas, cara, a capacidade técnica dele é muito grande. É um zagueiro que tinha qualidade para jogar de volante, se no início da carreira fosse jogar nessa posição. Muita qualidade, é isso que a gente vai ver aqui, só para fechar com chave de ouro a cerejinha do bolo. Olha a assistência de Ganso, assistência de camisa 10, o Ganso com a perna direita ali pela seleção brasileira. Ele tá aqui, ó, posicionado na meia-lua da entrada da área ali. A bola vai chegar nele. Como é inteligente, né, cara? Com um toque na bola, olha como ele clareia pro Richarlison fazer o gol. Essa, assim, a gente trazendo análise aqui pro torcedor, esse lance de fato não é um lance recente, é de 2022, Copa do Mundo, né? Jogo contra a Coreia do Sul, que o Brasil venceu. Mas, cara, esse lance tinha que estar porque é um combo, tá? Que a gente mostra aqui de lances e características dele.
E esse lance, como você falou, é um lance de ganso, cara, de gênio, sabe? Do meio-campista acima da média. Ele vem infiltração do Richarlison, ele tava ali num lance que tinha acabado de acontecer ofensivo. Uma bola parada, Uma com bola certeza, parada, e daí depois a bola ficou ali por ali, ele já ficou na área, chegou pra ele viu a movimentação do Richarlison e o passe que ele coloca, cara, assim, poucos meias conseguem dar esse tipo de passe. Tem então, essa capacidade. Então, para resumir até sobre o Thiago Silva, como a gente falou, se fosse para fazer de fato um compilado de lances deles aqui, a gente ia ficar e esse vídeo ia ficar muito longo, não teria nem como fazer. Mas assim, é uma pena até um zagueiro que, em teoria, está no fim de carreira. A gente vê o Fábio com 44 anos. Tudo bem que goleiro é um pouco diferente de jogador de linha, a questão física, né? Mas a gente vê o Fábio com 44 anos jogando a bola, que tá pegando muito. A gente chega até ter esperanças do Thiago Silva alongar um pouquinho mais a carreira, mas de certa forma é triste até a gente saber que está no final de carreira e a gente vai perder um grande jogador. Mas, ao mesmo tempo, já se mostrou que tem um potencial muito grande para ser treinador, tá? então. Essa Copa do Mundo de Clubes foi um exemplo, um jogador que tem uma leitura muito grande. A gente percebe conversas dele com o Renato ali durante as paradas. E ele mostrou entender muito de bola. A gente conversou em off aqui até entre a nossa equipe. A leitura dele muitas vezes. Legal do Renato também entender isso. Inclusive, o Thiago Silva teve problemas com o Mano Menezes por conta disso, né? Mas legal do Renato também entender que é um jogador, um técnico dentro de campo que tem a leitura de jogo, mas assim, você vendo ele conversando e ele passando as instruções, você percebe a leitura de jogo. Não é um cara experiente que tá querendo dar carteirada ali e tudo certo. Não, a gente percebe que tem fundamento e ele consegue ler muito bem o jogo, mesmo de dentro do campo, não tendo toda aquela visão que você vê, né, um analista tem de fora do campo. Ele tá tentando solucionar um problema que ele tá enxergando. E o Renato, pelo jeito, concordou e acatou a decisão dele. E é muito inteligente, pela parte do Renato, também ouvir um cara com a experiência do Thiago Silva, né? Porque, que nem você falou, ele não tá querendo dar uma carteirada ali, né? Ele tá querendo ajudar, solucionar os problemas do Fluminense. E, de fato, ele é um cara que tem que ser escutado. Tô com a expectativa, cara. Quando ele encerrar a carreira, a gente espera que dure não mais tempo ainda. Não estamos querendo encerrar a carreira de jeito dele, nenhum. Mas a hora que ele encerrar, eu quero ver o Thiago Silva como treinador, cara. Eu acho que ele mostra assim, uma capacidade muito grande, né? Mostra. E essa Copa do Mundo de Clubes foi o temperinho disso. Temperinho. Que mostrou que, de fato, ele vai ser. Ele vai ter muita qualidade para isso. Legal demais. Você, torcedor do Fluminense, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, cara. A gente fica muito feliz de trazer esse conteúdo para você. Então peço a você também que se inscreva. Comenta aqui a sua opinião sobre o monstro, sobre o Thiago Silva, o que você quiser falar, dá um feedback aqui pra gente. A gente vai te escutar, a gente sempre lê com muito carinho os comentários. E agradece, é claro, a participação de vocês. Torcedor do Fluminense chegou em peso aqui no nosso canal, hyparam vários vídeos nossos. E a gente pede pra vocês que hypem também esse vídeo do Thiago Silva. Vamos colocar o Fluminense em alta aqui no canal. Sugere conteúdos pra gente. A gente já tem, então, a análise do Ignacio. Agora, do Thiago Silva, vai ter um conteúdo do Soteldo, cara. Ótimo reforço do Fluminense, que vai ter na próxima semana uma análise completa aqui no nosso canal. Então fica ligado, se inscreve, não perde nada. Compartilha com a galera, se inscreve no canal, deixa o like. Eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.